De onde que saiu essa história de que Maria é santa? Ou que qualquer outro apóstolo ou outra pessoa, qualquer morto aí, que é um monte de morto, né? Qualquer outra pessoa morta pode fazer alguma coisa por nós e sejam dignos de oração ou de preces ou portadores de alguma graça maior. De onde que surgiu isso aí? Tá? Hoje eu quero conversar contigo a respeito da idolatria na Igreja Católica. Aquele nosso passado obscuro, sabe? Aquele período negro da história da Igreja. Ficou para trás, graças a Deus, mas tem pessoas que ainda estão presas nas algemas dessa teologia corrompida, tá? Dessa idolatria que foi se embrenhando dentro da teologia realmente fundamentada na Bíblia. Vamos conversar sobre isso, mas antes eu quero que você curta, comente, compartilhe esse vídeo. Ao longo do vídeo, se você concorda comigo ou discorda de mim, comenta aqui embaixo. Não esqueça também de, caso você lembre de algum texto bíblico, alguma coisa que você queira falar, coloca aqui embaixo. Também no primeiro link tem camisetas da loja Igreja. Ali você encontra material de alta qualidade, estampas show de bola, para você que gosta tanto de camisetas bem estampadas quanto camisetas básicas, frases, textos bíblicos, alusões a textos bíblicos, coisas do cotidiano da vida de um cristão, tudo tem lá e você vai ajudar esse projeto a continuar caminhando. Então, bora pra frente, roda a vinheta. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes que não surpreendem ninguém com sua teologia, mas nós sabemos que quem morreu, morreu, e que se não creu em Cristo vai para o inferno sim, e ponto final. Fechou? Então bora lá, eu quero mostrar para vocês esse videozinho aqui. Eu comecei a assistir, mas eu quero terminar de assistir com vocês, eu vou colocar do começo. E é interessante, eu vou comentando durante o vídeo, tá? Mas eu já quero dar uma prévia, tá? Prepara o baldinho, pega um baldinho e põe do lado, que isso aqui dá náuseas, tá? Tirem as crianças da sala e vamos com calma aqui, porque o que fazem com a teologia bíblica aqui, gente, é obsceno, tá? Então, bora. Que é capaz. Deixa eu botar do começo aqui. O Deus que é capaz de criar todas as coisas e realiza o impossível, só poderia nascer de alguém que foi preservada do pecado. Então a Virgem Maria ela foi concebida sem pecado original. Aqui a gente já vê a contradição. Ele diz, o Deus que pode fazer coisas impossíveis só poderia nascer de alguém preservado do pecado. Ou seja, olha a contradição. Um Deus que é o Deus do impossível só poderia nascer, ou seja, ele criou uma limitação para um ser ilimitado. A palavra certa é, foi preservada do pecado. E como que a Virgem Maria ela é preservada do pecado? Não é por ela mesma. Sim. E o Pai, ao criar a Virgem Maria, a Trindade, ao criar a Virgem Maria, antecipa os méritos de Nosso Senhor na cruz, na vida da Virgem Maria. Sim. Portanto, Nossa Senhora, nós podemos assim dizer, ela, na vida dela, é antecipada a salvação. Ela é a primeira salva. Tá. É como se a Maria tivesse sacado o FGTS dela no saque aniversário, sabe? Pegou e antecipou o bônus que Cristo trouxe na cruz. Tipo, Jesus morreu na cruz para a salvação de todos aqueles que nele creem, e Maria, sem nem saber que Jesus viria a nascer do ventre dela, teve acesso a esse benefício. Percebe que a salvação já não é mais pela fé em Cristo segundo a pregação do Evangelho mediante por meio do Espírito Santo? Não, porque Deus abriu uma brechinha para Maria aqui. Maria era especial. Maria é a quarta pessoa da Trindade. E eu falei assim com ar de riso, mas acredite, tem gente que coloca ela lá em cima, como esposa do Espírito Santo. Meu Deus. Então, perceba,
Lembra? Se você não assistiu, tem 2 vídeos que eu quero que você assista, tá? Pode dar uma pausa aqui e voltar para assistir. O primeiro é Pecados Esquecidos, Idolatria. Tá aqui no cardzinho. Não sei em que lado vai aparecer, eu acho que é aqui. Aqui vai aparecer um cardzinho sobre Pecados Esquecidos e Idolatria. Assiste esse vídeo. Deixa isso aqui numa aba, abre outra aba se você está no computador, assiste esse vídeo. Outro vídeo que eu quero que você assista é sobre as 5 solas da Reforma Protestante. Você precisa entender que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo. A fé em Cristo, não é fé em qualquer coisa, não. Fé na árvore, fé em Cristo, tá? Gerada pela pregação da palavra do Evangelho, para a honra e glória de Deus, o Pai. Então, a única forma de ser salvo é crendo em Jesus. Só que o que esse rapaz aqui está dizendo é que Maria recebeu a salvação mesmo antes de Jesus nascer. Ela teve o saque especial do FGTS dela. Ela pegou e adiantou a benesse da salvação mesmo sem crer em Jesus, tá? Mas vamos lá. Não começou a embrulhar o estômago ainda? Vamos lá que vai piorar. Por isso que ela também é o tipos eclésia, né? É o tipo de igreja, o modelo primeiro que nós temos. A Virgem Maria, ela foi, ao receber Jesus em seu ventre, ela já recebe todos os efeitos, seja do mistério pascal em si mesmo. Maria, ao receber Jesus em seu ventre, recebe toda a essência do ministério pascal em si mesma. Eu não saberia qual heresia refutar primeiro, porque é uma frase completamente... é uma anomalia isso aqui, é uma aberração que ele está falando, tá? Percebe que nós estamos com 1 minuto e 4 de vídeo, nós já passamos de 1/3 de vídeo, e não teve nenhum texto bíblico. Nenhum texto bíblico. Obrigado, Martinho Lutero. Obrigado, João Calvino. Obrigado. Já andava a Virgem Maria, então, não somente recebendo, né? Já na sua concepção. Então Deus antecipa. Para o mundo ortodoxo, o mundo oriental, alguns acreditavam nessa época, mas tem alguns que diziam, não, a Virgem Maria nasceu com pecado igual nós e ela se tornou imaculada quando ela concebeu Jesus. Aqui ele dá uma aliviada, ele meio que tira o pé, usando essa analogia, né? Ele tira o pé, mas ainda continua errado, porque ele diz no mundo ocidental, muitos acreditam que Maria nasceu sim com pecado, só que se tornou imaculada, se tornou santa, ao receber Jesus em seu ventre. Então, aí continua sendo heresia, continua sendo engano, continua sendo falso evangelho, continua sem gerar salvação, tá? É uma... Não, legal é a carinha, olha a carinha de quem... concebeu Jesus. De quem revelou... Ó, a carinha, olha só, quando heresia, texto bíblico que é bom nada, né? Meu Deus. É uma doutrina para os ortodoxos que eu respeito, porque sim, ela poderia ter nascido assim, Deus poderia fazer o que quisesse. Mas para nós não, sobretudo na doutrina da graça de Santo Agostinho, e nós herdamos isso. O próprio Nicola Cabasilas, e tem uma controvérsia enorme no mundo oriental, Nicola Cabasilas acreditava na Imaculada Conceição. Sim. Né? Tomás de Aquino por um período não, Tomás de Aquino falava não é bem assim, vamos aí. Então tinha-se aí no final da vida ele fala, não, é isso aí. Mas no início tinha-se um grande debate a esse respeito. Então assim, os caras ficavam semanas debatendo sobre esse tema. Isso é um ponto interessante, tá? Quase sempre, eu não vou colocar aqui como uma máxima, mas quase sempre o debate gira em torno de conteúdo extrabíblico e comentários e opiniões de teólogos do passado, tá? Eu vou colocar um outro vídeo depois do Rodrigo Silva, que ele também ele entra nessa seara de conteúdo baseado em opiniões de teólogos mortos ou historiadores mortos. Só que o povo aqui, ó. Beleza, tudo certo. Gente, o grande problema da igreja não está no povo, o grande problema da igreja está nos teólogos. É verdade. O grande problema da igreja não está no povo, está nos teólogos, a carinha, sapeca. O povo tá de boa, o povo é a Virgem Maria, a Imaculada, a Conceição, a tal ponto que o dogma
da Imaculada Conceição, ele é proclamado em 1953, né, pelo Papa Pio... 1854, desculpa, pelo Papa Pio IX. Percebe? Esse dogma da sacramentação de Maria, da Imaculada Conceição não é um nome, tá? Imaculada Conceição, ou seja, sem pecado, concepção sem pecado. No caso, que o fato de Jesus ter sido gerado por Maria faz dela uma santa, logo não houve pecado, então a conceição, que é o ato de dar à luz, é imaculado, não teve erro, não teve pecado. Tá? E ele diz que isso surgiu em 1849, deixa eu ver. 1854, desculpa. 1854 o Papa Pio institui isso, ou seja, não é uma doutrina histórica. Não é algo que os cristãos primitivos, os cristãos da igreja primitiva do primeiro e do segundo século criam. E esses são os pilares da igreja reformada. Nós cremos no que a igreja primitiva cria. Tá? Nono, mas já, por exemplo, quem que era a padroeira de Portugal em 1400? A Imaculada Conceição. Já era lá. Nós temos a Imaculada Conceição de Aparecida porque apareceu no Rio Paraíba, mas a padroeira do Brasil é a Imaculada Conceição. Eles estão falando aqui sobre aparições, tá? Aparições da Imaculada Conceição. Conceição por causa da colônia portuguesa. O que significa isso? O povo já dizia, o povo já celebrava a Virgem Maria concebida sem pecado. Então, o que a igreja faz? Cara, olha, depois de reunir, de analisar a história, de ver tudo mais, os dados de fé, a luz da tradição, tudo mais, ela é a nova Eva. Eva não tinha pecado. Ó, a Bíblia fala que Jesus é o último Adão, né? Um tipo de Adão, só que agora por Adão entrou o pecado, por Cristo saiu, e eles vão além, tipo, a Bíblia não é suficiente, lembra disso? Sola Escritura. Eles dizem que Maria é uma tipificação de Eva, ela é a segunda Eva, porque por Eva entrou o pecado, por Maria saiu. Terrível, né, gente? Outra coisa, ele fala sobre as aparições, que as aparições da Maria, da Imaculada, não sei o que, apareciam em Portugal, porque as pessoas já criam nisso. Minha mãe sempre falou, filho, não fala do diabo que ele aparece. Original, quando ela estava no paraíso. Então, se ela é a nova, ela não pode ser, então, de alguma forma, como a velha Eva, ela é nova. Sim. Tá, ele diz que ela é a nova Eva. Ela não pode ser como a velha Eva, porque a velha Eva pecou, então ela necessariamente precisa ser santa. Ou seja, o argumento dele inteiro se fundamenta em uma frase que não existe na Bíblia. Ela é santa. Por quê? Porque ela é a segunda Eva, e se ela é a nova Eva, ela não pode ser como a primeira, logo, ela não pode ter pecado, porque a primeira Eva pecou. Só que o ponto todo é que não existe essa citação de que ela é a nova Eva. Então o argumento dele inteiro é sustentado em uma coisa que saiu de não sei quem, menos a Bíblia, tá? Quero mostrar para vocês, o pessoal sempre fala assim, ó, bem-aventurada, como é que é? Salve Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Lembra disso? Isso é uma fala do anjo Gabriel para ela, tá? Quando ele aparece para ela, ele fala, salve. Ave não é um bicho, tá? Ave não é um nome, ave não é um título. Tanto que diziam Ave César, é salve César, tá? Então, Ave Maria é salve, tá? É como se ele dissesse assim, ó, saudações. Saudações, Maria. Então, Ave Maria, agraciada, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eles fizeram uma harmonização facial nesse texto, tá? Mas basicamente ele fala, você foi escolhida para trazer o Messias, o Salvador. E um detalhe, tá? As pessoas dizem que Maria escolheu parir Jesus. Escolheu. Agora eu quero que você abra sua Bíblia. Eu quero que você... Deixa eu achar o texto aqui certinho pra gente ler junto. Lucas 1, 28. Tá, então abre tua Bíblia aí em Lucas 1, ou lê aqui na tela, vai estar aparecendo, tá? Lucas 1, a partir do verso 28.
28. Tá? No 27, 26 começa o contexto, tá? E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Virgem porque ela era solteira, desposada porque ela era noiva. Então não havia dado uma brincadinha ainda, então virgem, só isso, tá? Daí 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, ave, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Tipo assim, tava, mas meu Deus, o que isso significa? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? Ou seja, eu sou virgem, cara, como é que vai acontecer isso? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu o filho da sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ou seja, Isabel já estava grávida de 6 meses, Maria não sabia. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Agora eu quero que você pense lendo esse texto. Maria tinha escolha de dizer não aqui? O texto termina com ela dizendo: Eis-me aqui, né? Tudo bem, a gente concorda com isso. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Tudo bem, ok? Mas em que parte dessa fala o anjo pergunta a opinião dela? Ele não pergunta. Olha só. E eis que em teu ventre conceberás. Vai acontecer. E darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ele veio avisar a ela, não veio consultar Maria. Maria não foi consultada. Mas ela deu permissão. Aonde que o texto diz isso? Fala que ela concordou, mas não diz que ela escolheu ou que ela tinha poder para dizer não. Daí os católicos tentam encaixar uma santificação aqui. Maria, por ser santa, aceitou. Tá? Agora eu quero que vocês vejam. Essa santificação de Maria, bem-aventurada, né? Santa. Lucas 11, 27. Aconteceu que, dizendo ele essas coisas, ou seja, Jesus estava pregando aqui, tá? Uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Vamos ler numa versãozinha mais palatável, vamos pensar assim. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Bem-aventurada é a mulher que te deu a luz. Mais claro o texto, né? Quem é a mulher que deu a luz a Jesus? Maria. Uma mulher na multidão, vendo tudo que Jesus estava fazendo, todas as obras, todo o seu ministério, ela pensa: meu Deus, eu queria ser a mãe desse guri. Pelo amor de Deus. Eu queria ser a mãe. Bem-aventurada. Bem-aventurada é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E daí Jesus ele fala assim, antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Tem algumas outras versões aqui, olha só, a NBV, ela fala assim, sim, a resposta de Jesus, né? Mas ainda mais abençoados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ou seja, se Maria é bem-aventurada porque pariu e deu mamar para Jesus, mais bem-aventurados somos nós. Por que que Maria tem um altar para ela? Se quem ouve e obedece a palavra de Deus é mais bem-aventurado que ela. Estranho, né?
Muito complicado, muito complicado. E a resposta está no próprio texto, né? Mais bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Os católicos ouviram a palavra de Deus e não aguardaram. Não aguardaram. Porque se guardassem, não colocariam diante de si imagens e esculturas. Não se prostrariam diante de seres mortos para pedir favor a Deus, sendo que tem livre acesso a Deus. Eu já vi algumas postagens, alguns vídeos de católicos dizendo assim: ai, não pode pedir para os santos interceder porque tem livre acesso a Deus, mas vai lá e pede para o pastor orar. Sim, Tiago 5,16 fala para nós confessarmos nossos pecados aos irmãos e esses irmãos devem orar por nós para que nós sejamos curados dos pecados, porque a oração dos justos tem grande poder. Mas são pessoas vivas, cara. Ninguém está morto ali, ninguém vai me justificar, ninguém vai me santificar, eles vão orar por mim, porque a igreja sim tem poder. A igreja tem poder. Poder que vem da onde? Da sua própria santidade? Negativo, da graça suprema e avassaladora do sangue de Jesus, da autoridade que tem no nome dele, o poder de santificação que ele traz para o ser humano. Tá? Olha só, Marcos, capítulo 3, a partir do verso 21, tá? Quando os familiares ouviram falar disso, Jesus foi pregar em Cafarnaum, tá? Detalhe, Cafarnaum, no português, foi traduzido assim, né? Mas em hebraico é Kefarnahum, Kefar é terra de Naum, cidade de Naum. Vamos pensar assim, Naum pode ser o profeta Naum, que em hebraico é Nahum, ou um outro Naum qualquer, mas Kefarnahum é terra de Naum. Tá? Daí Jesus vai pregar lá e ele tá fazendo um furdúncio, né? A galera tá apavorada com ele. E é justamente aqui que Jesus traz aquela célebre frase que o profeta ele é valorizado em todos os lugares, menos na sua própria casa, entre os seus parentes. Tá? Então, eu quero que vocês entendam. Se você for numa igreja católica hoje, vai ter palco, vai ter altar e vela acesa e gente orando para tudo quanto é parente, mãe, tio, pai, primo, sobrinho, enteado de Jesus. Porque os parentes deles são santos, tá? Só que olha o que a Bíblia fala dos parentes, dos familiares de Jesus. Quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Eles achavam que Jesus estava maluco, brother. Quem deles creu? Depois a gente sabe que alguns se converteram. Mas a família de Jesus não cria em Jesus. E é louco porque esse trecho aqui, essa perícope, esse pequeno intervalo de texto, ele fala dos parentes de Jesus que não creram nele, acharam que ele estava louco. E na mesma frase, no mesmo embalo, no mesmo vácuo, eles encaixam os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possuído por Beelzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Então, se é um problema os mestres da lei dizerem que Jesus é endiabrado, era endemoniado, o texto coloca os parentes que achavam que ele estava louco no mesmo contexto. Tá? Então, não, os parentes de Jesus não podem ser santificados assim como nenhum outro. Não há espaço para adoração. Vocês precisam entender que Jesus é judeu. Jesus é judeu. Imagine que não são dois livros. O Novo Testamento e o Antigo Testamento não são dois livros, é uma história só. Jesus é simplesmente o protagonista que ficou, 5 temporadas da série sendo prometido que ele ia aparecer, ele aparece e daí a série continua. É a mesmíssima história de Gênesis e Apocalipse, é uma história só, onde o plano de fundo é preparado, apresentado, e o protagonista ele é indicado de que ele vai surgir. Então ele surge no ápice da temporada e daí depois segue a história. Tá? Jesus era judeu. Judeus foram massacrados por Deus. Eles foram pisados, esmagados pela ira do Altíssimo toda vez que colocaram diante de si imagens, ídolos, esculturas ou idolatraram qualquer que fosse a coisa. Daí o católico vem e diz que é válido pegar uma criatura e adorá-la. Ah, mas nós não adoramos, nós não prestamos culto. Tá diante de ti, não porás diante de ti. Tá aqui, ó. Não terás outros deuses além de mim. Ah, mas Maria não é Deus. Tudo bem.
Não farás para ti nenhum ídolo. Não diz para não fazer outro Deus. Diz, não farás para ti nenhum ídolo. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Então, percebe que, mesmo que o católico traga o argumento, não, mas nós não adoramos Maria. Não, adorar é só um ponto. Colocar a imagem, fazer a imagem, se prostrar, prestar culto, tá? Se colocar diante deles, venerá-los, ou conversar, se comunicar com um objeto, uma imagem, uma escultura de qualquer coisa no céu, é pecado, é abominação diante de Deus, tá? Então, eu quero que você entenda, existem alguns pontos que eu quero tratar aqui. A questão da virgindade perpétua de Maria, que é uma bobagem, e a questão da idolatria. Mas a questão, eu quero me ater um pouco a essa questão da virgindade de Maria, tá? Olha só, dizem que Maria nasceu santa, virgem, concebeu Jesus e permaneceu virgem para sempre. Eu quero trazer uns pontos, tá? Maria, se ela creu em Jesus, ela fez parte da igreja. Se ela fez parte da igreja, ela segue a doutrina dos apóstolos, né? E na doutrina dos apóstolos diz que a mulher deve cumprir suas obrigações para com o seu marido. Isso era uma cultura judaica. O homem podia desprezar a mulher se ela não se dispusesse a praticar com ele as coisinhas que casal deve praticar, né? Então, não faria sentido Maria não ter se deitado com José após o nascimento de Jesus, até porque o anjo não falou nada sobre isso. Não há nenhuma promessa bíblica para que ela permanecesse virgem. E, para efeito, ainda vem o texto aqui, ó, Marcos 12, a partir do verso 46. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E, estendendo a mão para os discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, Jesus rompeu essa barreira, já queriam trazer, olha só, para tudo que a tua mãe chegou, teus irmãos chegaram. Ele falou, meu, eles não são ninguém. Minha mãe e meus irmãos, sabe quem são? Esses aqui, ó, que estão fazendo o que eu mando. Estão seguindo as minhas instruções, estão seguindo as minhas palavras. Esses aqui têm valor. Esses aqui são da minha família. Tá? Então, Jesus nunca exaltou Maria. Jesus nunca exaltou Maria, tá? Também diz o seguinte, Mateus 13, 55 a 56, ó. Não é este o filho do carpinteiro? As pessoas, elas viram Jesus ali em Cafarnaum, tá? Cafarnaum, ali é a mesma citação de Marcos 3. E falam, não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Eles estão falando de poder, tá? A Bíblia dá o nome dos irmãos de Jesus. Eu quero que você preste atenção aqui, ó, em Tiago e Judas. Esses dois carinhas aqui, eles simplesmente são os caras que escreveram a carta de Tiago e a carta de Judas. A carta de Tiago, se não me engano, é a última carta antes da carta de 1 Pedro. Antes de 1 Pedro tem Tiago, tá? E a última carta antes da carta de João do Apocalipse, o penúltimo livro da Bíblia, é a carta de Judas, tá? Então esses dois caras se tornaram discípulos de Jesus. E aí eu quero abrir com vocês, eu vou ir fechando os links aqui para não me perder, tá? Olha esse vídeo aqui do Rodrigo Silva, lembra que eu disse que a gente ia reagir a um vídeo dele? Olha o que ele fala sobre a questão dos irmãos de Jesus. Eu quero mostrar para vocês uma problemática aqui, tá? Olha só. A Bíblia fala que Jesus tinha irmãos e irmãs. Os evangelhos falam isso em várias partes. Num deles, Jesus estava em Nazaré e falou assim, tua mãe e teus irmãos estão lá fora.
Sim. Outra fala o seguinte: não é esse o filho do carpinteiro? Não vive entre nós as suas irmãs e os seus irmãos? Ó, o mesmo texto que a gente acabou de ler, os dois mesmos textos, tá? Outro dá o nome dos irmãos de Jesus. Um chamava-se José. Ó, vamos conferir se ele acertou o nome. Tiago, José, Simão e Judas. Vamos ver se ele acertou. Tiago, José, Simão e Judas. Um irmão chamado José, outro chamava-se Judá, o outro chamava-se não é Judá, é Judas. Tiago, e o outro chamava-se Judas. Os 4 irmãos de Jesus. Judá. E como fala que tinha irmãos e irmãs, eu trabalho no mínimo com 6. Então havia. O Proto-Evangelium Jacob, que é do 2º século, não é um texto bíblico, mas é um documento perdão, posterior, também menciona. Ó, aqui ó, lembra que eu disse que é conteúdo extra-bíblico? Ele fala o nome do cara e diz, isso não é conteúdo bíblico, é tradição. Texto bíblico, mas é um documento. Não é texto bíblico, mas é documento. Posterior também menciona que Jesus tinha irmãos e irmãs. E os evangelhos apócrifos também fazem menção disso. E os evangelhos apócrifos? Gente, são apócrifos porque, né? Bom, agora quem seriam esses irmãos e irmãs? Essa é uma boa pergunta. Nós temos 3 hipóteses aqui. A primeira hipótese, defendida mais pelos protestantes, dizem que eram filhos de Maria e José depois de Jesus, irmãos mais novos. Maria teve outros filhos depois de Jesus. Essa é a hipótese dos protestantes. Joaquim Jeremias trabalha com isso e outros teólogos mais. Os teólogos católicos, talvez por acreditarem que Maria teve uma virgindade perpétua. Viram aqui, ele fala que os protestantes acreditam que Maria concebeu Jesus, virgem, e depois ela continuou a vida de casada com José e teve os demais filhos. As irmãs ali, Tiago, as irmãs citadas ali no livro de Mateus, e daí José, Judas, Tiago e Simão. Tá? E agora ele fala sobre a doutrina católica, que acredita que Maria ficou virgem até morrer. E daí depois foi assunto ao céu. Ó, as ideias. Já dizem que não eram irmãos de fato de Jesus, mas parentes. A gente não fala ninguém assim, ó, meus irmãos. E aí, meu irmão, né? Aí, meu irmão. E não é irmão, é apenas uma maneira de falar de amigo. Então, quando fala os seus irmãos, eram seus seguidores ali, ou parentes dele, mas não irmãos de fato. Essa é a vertente mais católica. Se não me engano, a palavra é adelphoi, alguma coisa assim. Adelphóis, alguma coisa assim. Que pode ser usado para primo, alguma coisa assim, mas que a Bíblia, em máxima, usa como irmão, tá? Eu não vou ficar nem com a vertente católica, nem com a vertente protestante. Olha, não é nenhum dos dois. Assim, quem trabalha essa vertente dos primos ou parentes seria São Jerônimo, por exemplo. Eu vou trabalhar uma vertente um pouquinho diferente, mas eu não sou o único. Vocês viram aqui que ele só está citando teólogos, né? Tipo assim, São Jerônimo acreditava que eram parentes, não sei o que não eram irmãos. Pensa assim, não. Jesus foi o primeiro filho de Maria, isso é fato. Ele era o primogênito de Maria. Nós sabemos, a Bíblia coloca assim. Então, esses irmãos de Jesus só podem ser todos mais novos do que ele. Mas aí eu tenho um problema. Porque quando Jesus está na cruz do Calvário, ele vira para João e fala o seguinte: João, que era o primo, o discípulo amado, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E a tradição fala que João que teve que ficar cuidando de Maria porque ela não tinha outros filhos. A tradição fala que João teve que cuidar de Maria porque não tinha outros filhos. A Bíblia fala o quê? Nada. Diz que Jesus tinha irmãos, diz que ele deu João a Maria como filho e Maria como mãe a João. Por quê? A Bíblia não fala por que ele fez isso. Só fala que fez. E fala que ele tinha irmãos. Só isso. Só que vamos caminhar aqui. Novamente ele está usando tradição. Ele não está usando Bíblia para fundamentar a opinião dele. Se ela tivesse outros filhos... Só terminar que eu te dou a palavra. Se ela tivesse outros filhos, por que Jesus precisaria do discípulo amado para cuidar dela? O texto não diz que ele iria cuidar dela, tá? O texto só diz que esse é o teu filho e essa é tua mãe. Não fala por que ele fez isso. Eu até quero abrir o texto aqui. Vamos abrir o texto, que é melhor, tá? Que eu posso estar errado. Acontece sempre. É raro, mas acontece sempre. Esta é tua mãe. Escrevi errado, mas vai estar aqui. Essa é tua mãe, João 19. Vamos achar aqui. João 19, 25, 27. Vamos na Ara mesmo, Almeida Revista Atualizada. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de
Clopas e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, João, tá? Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Aonde diz que Jesus deu uma finalidade para o ato? Não diz. Jesus não diz, ó, essa é tua mãe, agora cuida dela. Não, fala que ele tomou ela para casa, ele leva ela para casa, tudo bem, ok. Só que o texto não diz que foi esse o motivo. Percebe que a Bíblia não diz que foi esse o motivo? Ah, mas a tradição judaica diz que os filhos deveriam cuidar da mãe. Tem um monte de tradição judaica que os judeus não seguiam. Não dá para usar isso como uma máxima, tá? Você precisa entender isso. A gente se atém ao que o texto diz. O texto não diz que Maria não tinha outros filhos. Tá bom? Vamos continuar aqui. Então não podia ser filho de Maria? Ah, então não pode ser hipótese de Jerônimo? Não, porque a palavra para primo em grego é nepsios. Anepsios. E ali no grego faz adelphoi. É irmãos adelphoi mesmo. Outro indício que não podem ser filhos de Maria é que eles têm comportamento de irmãos mais velhos. No Oriente Médio, o primogênito é o mais respeitado da casa porque ele vai substituir o pai, o patriarca. É importante ele estar citando aqui a tradição do Oriente Médio, tá? Da época dos judeus lá. É importante. A gente já vai voltar nesse ponto. Jamais um filho mais moço altera a voz com o mais velho, mas nunca, não tem sentido isso. Eu sei que aqui a gente não tem nem um pouquinho de respeito, o jovem briga, grita, mas eu estou pensando na mentalidade do Oriente Médio. Se é a mais nova, você nunca falar nem contra o seu pai, nem contra o seu irmão. E eles dão ordens em Jesus, eles maltratam Jesus. Aonde diz que os irmãos maltratam Jesus? Ele fala, vai para lá. Eles não podem ser mais novos que Jesus, não falariam nesse tom com ele. Que tom? Aí é que tá, olha só. É um texto. Tá? Tu deduz o tom que as pessoas falam. A não ser que o texto descreva o tom, tu apenas especula o tom. Tu consegue fazer tu consegue projetar na tua imaginação como foi. Só que não há uma descrição de Jesus sendo maltratado pelos seus irmãos, tá? Então, ele está sendo, além de usar material extra-bíblico, ele está conjecturando em cima de algo que a Bíblia não diz. Então, tem que entender que eles eram mais velhos. Eles eram mais velhos porque maltratavam Jesus. Novamente, um argumento que não está na Bíblia, não tem um fundamento bíblico. Mas para serem mais velhos, se eu sou o primeiro, eu encontro a resposta no Próton, Evangelho e Jacob. Próton, Eleu e Jacob. Mas para serem mais velhos, se eu sou o primeiro, eu encontro a resposta no Próton, Evangelho e Jacob. Egel e Jacob. Eu não sei qual é o texto, mas é um texto extra-bíblico, tá? Provavelmente é um apócrifo. Um livro histórico. Mas a resposta para essa pergunta que ele criou, fundamentada em algo que a Bíblia não diz, ele encontra num livro que não foi reconhecido pela igreja reformada. Percebe a problemática? A resposta para uma pergunta que ele criou, fundamentada em um texto que não está na Bíblia, a resposta para isso ele encontra em um texto que os reformadores não reconheceram como um livro canônico. Lá diz que José, quando casou com Maria, já era um homem avançado em... Nessa tradição diz que José já era um velhão, já era um coroa, quando casou com Maria, que tinha ali seus 14 anos. Em idade. E ele era viúvo e tinha filhos e filhas de um primeiro casamento. Então minha dedução é que eram irmãos de Jesus apenas por parte de José. Tá. Então, a teoria dele é que eram irmãos de Jesus por parte de José. José era um viúvo, olha o rolê. José, olha o quanta coisa a Bíblia não fala, tá? Mas ele diz que essa tradição diz que José era viúvo, tinha filhos de outro casamento, esses filhos seriam José, Tiago, Simão e Judas, fora as moças, fora as irmãs, e que Jesus era o irmão mais novo, tá? Tipo Benjamim lá com Jacó, tá? Era o irmão mais novo, assim, meio que renegado. Por isso que eles maltratavam Jesus. Só que tem um porém, tá? Lembra que ele citou aqui tradição árabe? Árabe não. Do Oriente Médio. Tradição do Oriente Médio. Então temos que pensar. Nunca que um filho, um irmão mais novo, iria maltratar ou falar com autoridade sobre o irmão mais velho, porque as pessoas do Oriente Médio não fazem isso. Quer ver outra coisa que pessoas do Oriente Médio não fariam? Considerando as tradições do povo da época, tá? Lembra que Herodes queria matar Jesus porque ele se sentiu ameaçado por ele ser um rei? Ele manda matar
todos as crianças, homens, meninos, machos, de uma determinada idade, com menos de 3 anos, se não me engano, tá? Daí, olha só, Mateus capítulo 2, verso 13 em diante, tá? E tendo ele se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se, ele tomou quem? Tomou os 8 filhos dele e a esposa? Não. Tomou o menino e sua mãe. Tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Então eu quero que você entenda que, da mesma forma que irmãos mais novos não poderiam exercer autoridade sobre os mais velhos, o homem ele não abandonava seus filhos, tá? Lembra que José, Jacó, Isaac, todos esses caras, eles carregavam Abraão, eles carregavam os filhos para onde iam. A diferença de idade não interferiria nisso. Até porque, se pensar numa forma estratégica, seria muito melhor ter outros 4 homens andando com eles até o Egito para proteger o menino. Mas o texto diz: levanta-te e toma o menino e sua mãe. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe. E eles foram sozinhos, passaram sabe lá quanto tempo fora. José não deixaria os filhos para trás. Não faz parte da índole do Oriente Médio daquela época. Isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Outro ponto. Judas e Tiago. Lembra dos irmãos de Jesus aqui? Tiago, José, Simão e Judas são os irmãos, tá? Tiago e Judas se tornaram discípulos de Jesus. Gente, os mais novos não eram discípulos, os mais velhos não eram discípulos de pessoas mais novas naquela época, tá? Para ser uma autoridade, tinha que ser mais velho que eles. Então, entende-se que Jesus era o mais velho no grupo ali dos 12 apóstolos, Jesus era mais velho que eles. É algo assim que a cultura da época apontava, que Jesus tinha que ser mais velho para ser seguido, tá? Então, eles eram discípulos de Jesus, Tiago e Judas. Sem contar nesse ponto aqui que mostra que José foi só com Jesus e Maria para o Egito e ficou bastante tempo lá. Ele se demorou por lá até que Herodes morresse. Lembra disso? Que o anjo avisou: eis que Herodes é morto, pode voltar, tá? Então, José não iria embora seguindo o caráter e a ética do Oriente Médio, assim como o Rodrigo Silva falou. Ele não deixaria os filhos para trás para ir, independente de idade, tá? Porque os filhos de Jacó, os filhos de Israel, eles eram todos adultos com família formada, mas eles andavam sempre com seu pai, tá? Era muito patriarcal. Enquanto o pai não morria, os filhos não saíam ali da volta, e ele também não ia embora e deixava os filhos. Não era comum isso, não era algo bonito para se fazer diante da cultura da época. Eu também quero mostrar para vocês, agora esclarecendo essa questão da virgindade, porque que isso não daria validade para ser adorada, ou ser divinizada, ou ser sacramentada a Maria, ou os irmãos de Jesus, tá? Eu quero que vocês vejam Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 25 ao 29. Nem precisa ser até o 29, olha só. Quando Pedro ia entrando na casa, Pedro vai pregar a Cornélio, lembra que era um centurião romano, o primeiro gentil a se converter. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Pedro, porém, o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou apenas um homem como você. Nenhum dos apóstolos aceitou adoração. João Batista não aceitou louvor. Os profetas no Antigo Testamento não aceitavam adoração. Por quê? Porque só Deus pode ser adorado. Daí tu pega Pedro, que não aceitou que Cornélio, em corpo presente, viesse se prostrar aos seus pés, pega Pedro e faz uma estátua dele para milhares de pessoas se prostrarem diante dele. Há um problema aí, não há?
Daí os católicos eles dizem, não, mas nós não os adoramos, nós apenas pedimos para que intercedam por nós. Tá pedindo pra gente morta interceder por nós? Sério? Ah, mas Jesus intercede por nós diante do Pai, só que ele morreu e ressuscitou, né? Ele foi com o corpo glorificado para cima. Os outros não, estão mortos, muito mortos, bem mortinhos. Mortinho da Silva. E se algum desses, no final da sua carreira ali, negou o nome de Cristo, abandonou a fé, cumpre-se o que 1 João, se não me engano, fala, que aqueles que estavam entre nós já não estão, mostram que nunca foram dos nossos e vão para o inferno. Tá? Então, Maria, glória a Deus pela vida de Maria. Nós honramos a história de Maria, por quê? Porque fala que ela foi agraciada por Deus, mas ela não era santa. E se a Bíblia não fala sobre a trajetória de fé de Maria, tá? Não fala. Nenhum dos apóstolos cita Maria nas suas cartas, nenhum dos escritores cita Maria, ela não aparenta ter gerado grandes frutos de salvação, a gente também não sabe com que idade ela morreu e tudo mais. Então, meus amados, nós precisamos entender que o plano de fundo da vida de Jesus é a vida de um judeu que segue os mandamentos de Deus, o Pai, que é literalmente Ele, tá? Jesus, o Espírito Santo, o Pai, eles formam uma única coisa, que é o Deus. Yud, Rei, Vav, Rei. São três que formam um, é um único Deus. Então a vontade de Deus, o Pai, era que o povo não colocasse diante de si qualquer imagem, escultura, um ídolo. Então percebe que se eu fizer um carrinho desse daqui e eu começar tipo assim, uma superstição, vamos pensar assim, eu passei a mão no carrinho de manhã e deu tudo certo no meu trabalho. Amanhã eu vou passar a mão de novo no carrinho, vamos ver se vai dar certo. Daí eu passo a mão no carrinho de novo e dá certo no outro dia. E daí eu começo a criar um ritual. Todo dia eu passo a mão no meu carrinho. Todo dia eu passo a mão no meu carrinho e meu dia vai dando certo. Daqui a pouco eu tenho um conhecido meu que ele não tá tendo bons dias. Eu falo, meu, quer saber? Eu vou te dar uma benção, vou te abençoar. Ó, esse carrinho aqui, ó, ele é santo, ele é mágico. Esse carrinho aqui, ó, eu passo a mão nele, eu dou um beijinho no capô dele e meu dia é melhor. Toma. Pronto. Eu transferi idolatria para outra pessoa. É muito simples. Agora imagine de pessoas que não permitiam que se prostrassem diante deles. Caleb, a gente não presta culto. Gente, pesquisa na imagem, no Google as procissões. As pessoas se prostram aos pés das imagens, beijam seus pés, presenteiam, acendem velas, colocam coroa de flores, fazem ofertas, oferendas, entregam coisas às imagens. É idolatria e ponto. Deus abomina e ponto. Daí tu pega Pedro, que não queria receber louvor, cria uma estátua dele e louva ele. Daí, se louvar o cara vivo e corpo presente era errado, que dirá morto? Que dirá uma estátua de um cara morto que não queria ser venerado? Então, é uma cadeia de problemas. Outro ponto que nós precisamos nos atentar. Nós, cristãos reformados, nós, cristãos protestantes, evangélicos, até pentecostais, tá? Nós não exaltamos a Deus a custo da palavra. Isso é importante você perceber, tá? Digamos que eu venho aqui e a Bíblia exalta o nome de Deus, só que eu quero dar mais uma ênfase. Eu venho num podcast e eu falo assim, ó, sabe? A Bíblia fala que Deus criou a terra em 6 dias e no 7º dia descansou, mas deixa eu te falar. Deus não criou o mundo em 6 dias, porque Ele é poderoso demais para se limitar ao tempo. Ele criou em 3 dias o mundo, porque Ele é todo poderoso. O cristão protestante, ele vai chegar em mim e falar, olha só, legal ali, tu tá no podcast falando de Jesus, tu queria exaltar o nome de Deus, só que tu tá falando uma heresia. Tá legal que tu exaltou o nome de Deus, só que tu foi contrário à palavra, porque a Bíblia diz que são 6 dias e no 7º descansou. O cristão reformado, ele não exalta Deus a custo da palavra de Deus. O católico não tem esse filtro. Por quê? Porque eles querem defender que Maria está viva, que Maria é a rainha do céu, que Maria é, sei lá, a esposa do Espírito Santo, mãe de Deus, mãe de Jesus, cunhada de sei lá quem, e eles querem defender a qualquer custo. Daí quando aparece um cara, um padre, um líder de jovens, um líder de sei lá o quê, do meio católico, falando qualquer groselha que valide o que eles falam,
Mesmo que não tenha base bíblica nenhuma, os católicos vão lá e assinam embaixo. Entende? A Bíblia fala, não porá diante de ti imagem e escultura, nem de coisas de cima do céu, nem da terra, nem das águas debaixo da terra, nada. Daí vem um católico e fala, não, porque nós precisamos ter imagem, não sei o que, ele começa a argumentar, e os católicos, isso, muito bom, parabéns. É o efeito manada, só que eles querem que a opinião deles se torne a verdade narrada, à custa das escrituras. Isso os reformados não fazem, meus queridos pessoas, eu não vou te chamar de irmão católico porque vocês não me consideram irmãos. Eu sei que vocês não me consideram irmão. Eu sei que vocês não consideram Lutero um cara abençoado por Deus. Vocês fazem sátira com Lutero, com Calvino, John Knox. Então, gente, vocês não são nossos irmãos. Eu espero de verdade que vocês não se ofendam com esse vídeo. E eu espero de verdade que vocês respeitem a Bíblia. Vocês não precisam concordar comigo. Vocês não precisam gostar de mim. Vocês não precisam concordar com a minha opinião ou com qualquer pessoa que apareça nesse canal. Você só precisa abrir a Bíblia, lê-la e respeitá-la. Lê e respeita. Tá? O texto diz que é A, B e C. O que tu ensina? A, B e C. Ah, mas e o D, o H e o J? O D, H e o J não é problema nosso. Não está na Bíblia, não é problema nosso. Ah, a gente pode conjecturar com coisas extra-bíblicas? Sim. Desde que isso não contrarie a própria Bíblia. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que Deus criou a terra em 6 dias e no 7º descansou, tá? A Bíblia fala isso. Tudo bem. A gente pode conjecturar de como é que foi o crescimento das plantas, porque ele diz que se não me engano, no 4º dia, não, no 4º é sol e luminares, acho que no 5º ou 6º dia Deus cria vegetação. A gente pode conjecturar de como que foi esse crescimento. As árvores simplesmente já surgiram altas, ou cresceu como uma relva, ou todas as árvores do planeta começaram a crescer que nem sementinha assim, e passaram por todo o processo do crescimento. Isso a gente pode falar, a gente pode argumentar e conjecturar e fazer especulações de como foram as coisas citadas na Bíblia, desde que não contrariem a própria Bíblia. Entendeu? Uma coisa é eu querer entender como as árvores surgiram, outra coisa é eu dizer que as árvores foram criadas no 2º dia. Heresia. Ah, mas é só é heresia, é contrário ao texto, meu amado. Tá bom? Então, meias verdades são mentiras completas. Meio evangelho é pior do que um evangelho nenhum. É melhor a pessoa nunca ouvir falar de Jesus do que ouvir uma história distorcida a respeito de Cristo, tá? Porque só o evangelho verdadeiro causa o arrependimento, só o evangelho verdadeiro gera fé, só o evangelho verdadeiro conecta o coração corrompido e caído do homem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se a Bíblia diz que todos pecaram e o católico diz, não, Maria não pecou, alguém está errado. E a Bíblia não está errada. Todos pecaram. Nada fica fora do todos. Todos, não é todes. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso, o todo, todos engloba Maria também, tá? Então Maria estava destituída da glória de Deus. E se ela creu em Jesus, se ela creu em Jesus e foi uma cristã piedosa, que tinha fé em Cristo e tinha relacionamento com o Espírito de Deus após a assunção de Cristo aos céus, ela foi salva, caso contrário não. Ai, mas ela pariu Jesus, ela vai para o inferno. Se ela não creu em Jesus, sim. Se ela não tinha uma fé genuína, sim. Vocês precisam conseguir lidar com essa situação. A Bíblia não fala, mas qualquer um dos que seguiam a Cristo, se em algum momento, sei lá, vamos pensar assim, deixa eu pensar Tito, vamos pensar Tito, tá? Tito, a gente vê as cartas de Paulo a Tito, a gente sabe que ele era um cristão fervoroso, mas não fala do final da vida dele. E se no final ele se desviou, morreu fora de Cristo, foi para o inferno. É simples assim. Então, tenham zelo, que seus corações possam estar firmes, agarrados na rocha que é Cristo, tá? E usando a Bíblia como firme fundamento da nossa fé. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e de comprar alguma camiseta aqui na nossa loja. Também acesse igreja.life, lá tem tudo que você precisa para uma vida sadia
em comunhão e fé, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus. Tchauzinho.